Olá, queridos irmãos e irmãs, sejam bem-vindos à reflexão diária de hoje, dia 13 de outubro, quarta-feira da 28ª semana do Tempo Comum. O evangelho para a nossa reflexão hoje é Lucas 11, dos versículos 42 a 46. Naquele tempo disse o Senhor: Ai de vós, fariseus, porque pagais o dízimo da hortelã, da arruda e de todas as outras ervas, mas deixais de lado a justiça e o amor de Deus. Vós deveríeis praticar isso sem deixar de lado aquilo. Ai de vós, fariseus, porque gostais do lugar de honra nas sinagogas e de seres cumprimentados nas praças públicas. Ai de vós, porque sois como túmulos que não se veem, sobre os quais os homens andam sem saber. O mestre da lei tomou a palavra e disse: Mestre, falando assim, insulta-nos também a nós. Jesus respondeu: Ai de vós também, mestres da lei, porque colocais sobre os homens cargas insuportáveis, e vós mesmos não tocais nessas cargas, nem com um só dedo. Duas categorias problemáticas para o povo, os fariseus e os mestres da lei, que criavam normas, preceitos que eles criavam baseados na interpretação que eles tinham da lei e que o povo tinha extrema dificuldade de cumprir. E Jesus chama a eles para uma reflexão, a conduta. Eles criavam leis que muitas vezes nem eles conseguiam cumprir, mas obrigavam o povo a cumprir. A questão do apego às normas, às leis, em detrimento ao ser humano. A crítica de Jesus é justamente sobre a conduta deles, que é hipócrita, porque eles exigem que os outros vivam algo que muitas vezes nem eles conseguem viver. E acabam, em nome da lei, oprimindo aqueles que não conseguem cumprir a bendita lei. Muitas vezes, os cristãos podem fazer a mesma coisa, exigindo que as pessoas vivam um tipo de vida que nem elas conseguem viver. Temos que ser coerentes com as nossas palavras e as nossas ações. Senão, corremos o risco de sermos os fariseus e os mestres da lei do século XXI. É aquela coisa, né? Guardar a sujeirinha embaixo do tapete. Guarda minha sujeira lá, mas fica olhando a sujeira que o outro faz, já que o outro não tem a mesma capacidade que a minha de colocar a sujeirinha debaixo do tapete. Nós temos que parar de agir dessa forma. Jesus ele fala diversas vezes e dá diversos exemplos na Escritura. Por exemplo, chama a atenção da hipocrisia de pessoas que querem tirar a trave do olho do irmão, né? Ou melhor, tirar o cisco do olho do irmão e tirar a trave do seu próprio olho. Ou seja, muitas vezes o erro do outro é bem menor do que os meus erros, só que eu consigo ocultar os meus erros e fico preso ao erro menor dos outros. Temos que tomar muito cuidado com essa postura. Primeiro, que nós não somos chamados a condenar e a julgar ninguém. Nós temos sempre que agir com misericórdia. E temos que entender que a nossa conduta como comunidade cristã é acolher na misericórdia. E não ficar com discursos, muitas vezes, hipócritas, exigindo que os outros vivam ou pratiquem coisas que nós mesmos não estamos dispostos a cumprir. Devemos tomar muito cuidado com essa postura. Devemos anunciar o Evangelho puramente e não colocar no Evangelho os nossos preconceitos, os nossos julgamentos, achando que estamos falando em nome de Deus. Não, é Deus quem tem que falar, não nós. É Deus que tem que tocar, não nós. Temos que tomar muito cuidado com isso. Nós temos que apresentar o Evangelho sobre a ótica de Jesus e não sobre a nossa ótica. Senão corremos o risco de interpretar o Evangelho de acordo com aquilo que nós achamos, passando uma mensagem equivocada aos outros. Não, essa não é a nossa missão. A nossa missão é apresentar o Evangelho e acolher os nossos irmãos. E acolhendo esses nossos irmãos,
devemos prepará-los no caminho de Deus, a fim de que Deus faça a obra, porque nós, pecadores, não somos dignos de fazê-la. Um grande abraço, até amanhã, se Deus quiser. Tchau.